bem, meus amigos, vamos falar aqui a respeito de tutela jurisdicional e, no caso aqui, de tutela jurisdicional provisória, né? A chamada tutela provisória, tá? Bom, quando a gente fala aqui de tutela provisória, esse é um tema importantíssimo, um tema que cai muito em prova, muito mesmo, tá? Mas quando a gente fala tutela provisória, nós temos as seguintes espécies de tutela provisória, tá? A tutela provisória, ela pode ser de urgência ou de evidência, né? Qual é a diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência? A tutela de urgência é sempre fundada em periculo in mora, em urgência, como o nome diz, né? Então, perigo de dano, risco de ineficácia do processo, então ela é fundada em periculo in mora. Já a tutela de evidência não é fundada em periculo in mora, não exige periculo in mora, tá? Na tutela de evidência, normalmente há um alto grau de probabilidade da existência do direito e por isso se adianta os efeitos práticos da sentença de mérito, mas não há necessidade de periculo in mora, né? Então, só para exemplificar, imagine, por exemplo, que uma pessoa precisa de um medicamento de alto custo e que o poder público não fornece gratuitamente. Ela promove uma ação e pede uma tutela de urgência para obter aquele medicamento, tá? Agora, imagine que você possui algum direito violado e que você tem a prova pré-constituída, ou seja, toda a sua prova é documental e a seu favor você tem uma súmula vinculante. A tese que você está defendendo está numa súmula vinculante. Então você pode pedir uma tutela de evidência, ainda que não tenha o chamado periculo in mora, tá? A tutela de urgência está no artigo 300 do CPC e a tutela de evidência está no artigo 311 do CPC, tá? Outra coisa importante, a tutela de urgência, ela pode ser dividida em cautelar ou antecipada. Então, a tutela de urgência pode ser tutela cautelar ou tutela antecipada. A tutela cautelar é uma tutela meramente conservativa. Então, ela é uma tutela meramente conservativa. Enquanto a tutela antecipada é uma tutela satisfativa. Ou seja, a tutela cautelar é uma tutela de urgência que vai apenas o quê? Permitir uma satisfação futura do direito, garantir que um dia o direito seja satisfeito. Ela não vai satisfazer o direito agora, né? Ela vai conservar aquele estado de coisas para que um dia o direito seja satisfeito, tá? Já a tutela antecipada já vai satisfazer antecipadamente, já vai adiantar a satisfação daquele direito, né? Ainda que de maneira provisória. Então, por exemplo, imagine o caso em que você tem um divórcio litigioso e no curso desse divórcio o marido começa a dilapidar o patrimônio. É sempre o marido que faz essas coisas. Começa a dilapidar o patrimônio, né? Aí a mulher o que é que faz? Ela pede uma tutela cautelar para conservar aquele patrimônio e um dia você ter ali o que partilhar, um dia o direito ser satisfeito, tá? Já no caso da antecipada, como é que funciona? Por exemplo, imagine a pessoa precisa fazer uma cirurgia e o plano de saúde não autoriza. Então ela promove uma ação, pede uma tutela antecipada. Por quê? Porque aí já vai ter a satisfação do direito, né? Então o juiz deferiu, fez a cirurgia, satisfaz o direito. Então uma é conservativa, a outra é satisfativa. Como diz um querido amigo, a carne vai estragar. Põe no congelador, cautelar, come antecipada. Uma é conservativa, a outra é satisfativa, tá? Outra coisa importante a dizer é que a tutela de urgência, isso seja ela cautelar ou antecipada, tanto faz, tá? Ela pode ser antecedente ou incidental. Como assim, professor? Ela pode ser antecedente ou incidental? Sim. Ela é antecedente quando é requerida antes do pedido principal. Então, se você requer antes do pedido principal, é chamada de antecedente. Às vezes a urgência é tão grande que não dá para fazer uma petição inicial completa, aquela petição com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, aquela petição mamãe passou talquinho, não dá para fazer aquilo. Então, dá para fazer uma petição o quê? Meia boca, aquela petição, né, incompleta, sumarizada, uma petição em que você vai pedir apenas a tutela de urgência. Depois você vai ter um prazo para aditar e formular o pedido principal, tá? Isso se chama tutela de urgência antecedente. Pode ser tutela cautelar antecedente, pode ser tutela antecipada antecedente, né? Desde que requerida antes do pedido principal por meio dessa petição, né? E a tutela incidental. O que é a tutela de urgência incidental? É aquela requerida com o pedido principal
ou após o pedido principal. Então, se já na petição inicial, aquela petição completa, você requer a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, ela é incidental. Ou então, no curso do processo, você requer, ela é incidental, tá? Então, aqui são as espécies de tutela provisória. Agora vamos falar da tutela de urgência, tá? Vamos trabalhar agora com o tema tutela de urgência, especificamente o tema tutela de urgência, né? Bom, falando da tutela de urgência aqui, a gente já viu aqui que há duas espécies, né? A cautelar e a antecipada. A cautelar meramente conservativa e a antecipada satisfativa, tá? No entanto, embora elas sejam espécies diferentes, há entre elas a chamada fungibilidade. Isso cai muito em prova, fungibilidade. Não é? O que é isso? Se você requerer a medida inadequada, o juiz converterá essa medida em medida adequada. Então, eu requeri a cautelar inadequada, o juiz converte em tutela antecipada adequada. E o contrário também é verdadeiro, tá? Isso está no artigo 305, parágrafo único do CPC. Então, o juiz não vai indeferir, vai converter uma medida na outra, aplicando aí a chamada fungibilidade, tá? Lembre sempre disso, isso cai muito em prova. Agora, quais são os requisitos? Os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência, né? Os requisitos são basicamente dois, tá? Toda tutela de urgência vai exigir fumus boni iuris e periculum in mora, né? A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Teve um advogado uma vez que escreveu assim: não tem apenas a fumaça do direito, mas a chama acesa e tal. Na verdade, é o chamado fumus boni iuris, né? Então, o juiz vai decidir com base nisso, tá? Esses requisitos estão no artigo 300 do CPC, né? Então, ele prevê a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Probabilidade do direito, o fumus boni iuris, e perigo de dano ou risco ao resultado do processo, o chamado periculum in mora, né? Então, fumus boni iuris é a probabilidade da existência do direito. Ao que tudo indica, há direito, existe direito, né? Há aqui uma aparência de direito, uma verossimilhança, né? E periculum in mora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? O perigo de dano diz respeito basicamente à chamada tutela antecipada. E o risco ao resultado útil do processo diz respeito basicamente à tutela cautelar, né? Mas enfim, de qualquer maneira, em prova, eles vão colocar essa fórmula genérica tanto para antecipada como para cautelar, tá? Um aspecto que é muito importante aqui. Existe um requisito que é específico, mas próprio, específico, da chamada tutela antecipada. Ele não se aplica à tutela cautelar, é apenas para a tutela antecipada, tá? Que requisito específico é esse? É a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, né? A ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão é um requisito específico da tutela antecipada. Como assim, professor? Ó, quando o juiz vai conceder uma tutela antecipada, essa tutela antecipada deve ser reversível, né? Faticamente irreversível. Ele não pode conceder se ela for irreversível. Por exemplo, o juiz não pode conceder uma tutela antecipada para destruir documentos, ou então para demolir um prédio, né? Então, um prédio de valor histórico, aí ele concede uma tutela antecipada para demolir o prédio. Não pode conceder, tá? Isso porque o artigo 300, parágrafo 3º do CPC diz assim, ó: a tutela de urgência de natureza antecipada, observe que isso é apenas para tutela antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tá? Então, a tutela de urgência antecipada não é concedida nesse caso, né? Uma coisa que é importante dizer: essa regra não é absoluta, tá? Ela não tem um caráter absoluto, né? Então, ela não é uma regra de caráter absoluto. Observe aqui, ó, enunciado 419 do FPPC. Não é absoluta a regra que proíbe a tutela provisória com efeitos irreversíveis. Enunciado 25 da Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura. A vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à justiça. Outro enunciado aqui da jornada do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal.
A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão em se tratando de direito provável cuja lesão seja irreversível. Esse enunciado aqui é o melhor de todos, inclusive, porque ele explica melhor o que é isso aqui que nós estamos falando. O que acontece? Muitas vezes, quando o juiz vai conceder a tutela antecipada, a concessão pode gerar uma situação irreversível. Mas o indeferimento também. O indeferimento também pode gerar uma situação irreversível, tá? Um exemplo disso, transfusão de sangue em testemunha de Jeová. Transfusão de sangue em testemunha de Jeová é uma situação que, se o juiz, em geral o testemunho de Jeová não aceita fazer transfusão de sangue por motivos religiosos. Então, se o juiz determinar uma transfusão de sangue numa testemunha de Jeová, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma situação que é irreversível, né? Mas também, se ele indeferir, gera uma situação irreversível. Então, em situações assim, se desconsidera o requisito aqui, tá? Não quer dizer que o juiz vai conceder ou não vai conceder, mas esse requisito não é levado em consideração, né? Alguns autores, inclusive, pregam a tese de que deve-se observar aqui o quê? A ponderação dos bens em jogo, tá? Bom, muito bem, então falamos aqui a respeito disso. Agora, só mais uma coisa a respeito desses requisitos que eu acho que é importante a gente dizer aqui. O juiz também pode exigir uma caução para a concessão de uma tutela de urgência, tá? Seja ela antecipada, seja ela cautelar, o juiz pode exigir a caução, né? Isso está no artigo 300, parágrafo 1º. Essa caução ela pode ser real ou fidejussória, uma fiança, né? E ele pode dispensar essa caução no caso da parte ser economicamente hipossuficiente e não puder oferecer essa caução, tá? Mas o juiz pode sim exigir a caução, né? Então, por exemplo, imagina, ele vai conceder uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia. Tudo bem, mas e se amanhã ele, ao julgar, ao sentenciar, ao proferir aquela decisão definitiva, se ele entender que a parte não tinha o direito, né? Ele decidiu com base em cognição sumária, ou seja, com base em aparência de direito. Se lá na frente ele entender que não há direito, como é que fica? E como é que a pessoa vai devolver, vai pagar, não vai desfazer a cirurgia, claro, né? Isso aí seria uma... Aí lembra a história da mulher que ela doou um rim ao marido, depois no divórcio ela queria o rim de volta. Não dá para fazer isso, né? Então não vai desfazer a cirurgia. Mas e como é que vai fazer para ressarcir, então, o plano de saúde, né? Então, por isso que o juiz pode exigir uma caução para a concessão de uma tutela de urgência, tá? Então, é muito importante lembrar disso. Bom, muito bem, uma lembrança aqui, vale lembrar que uma tutela de urgência pode ser requerida tanto pelo autor como pelo réu. A gente pensa que só o autor é quem pode requerer, o réu pode requerer também, né? Basta você lembrar, por exemplo, da reconvenção, basta você lembrar que existem ações dúplices, ações em que se pode fazer pedido na contestação, por exemplo, né? Ações como a ação declaratória, que é a chamada ação materialmente dúplice. O que é isso? O pedido do autor, quando ele é julgado improcedente, equivale a uma procedência para o réu. Então, se você promove uma ação declaratória, ela é como uma espécie de cobra de duas cabeças, né? Por quê? Porque se o juiz declarar, eu promovo uma ação declaratória e peço a declaração da existência da relação jurídica. Se o juiz julgar o pedido improcedente, ele declarou a inexistência da relação jurídica, né? Então, a improcedência para o autor equivale a uma procedência para o réu. É uma ação que a gente chama de materialmente dúplice, a ação declaratória. Então, é claro que em ações desse tipo, o réu pode fazer também um pedido de tutela de urgência, tá? Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a tutela de urgência antecedente e a tutela de urgência incidental, tá? Tutela de urgência antecedente e tutela de urgência incidental. Como nós já vimos aqui, tutela de urgência antecedente é aquela requerida antes do pedido principal, né? E tutela de urgência incidental é aquela requerida com o pedido principal ou após o pedido principal. Lembre-se que em nenhum desses casos você vai ter duas ações aqui, é uma ação só, Mesmo quando é tutela de urgência antecedente, a ação será uma só, tá? Por quê? Porque você vai formular aquela petição pedindo a tutela e depois você vai aditar formulando o pedido principal, mas é uma ação só.
Diferente do que se previa no Código passado, que tinha a ação cautelar preparatória, que era uma ação autônoma proposta antes, hoje não é mais assim, é uma ação só, né? Você vai recolher custas uma única vez, né? Então se recolhe custas uma única vez, tá? Então trata-se de uma única ação, né? Olha aqui, o 294 diz assim, ó: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, e o parágrafo único: a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Tem um 295 aqui que diz que, no caso de tutela provisória incidental, ela independe do pagamento de custas, né? Na verdade, se a gente pensar bem, a antecedente também. O que acontece é que você já recolhe custas na antecedente e não vai recolher depois, né? Não é por conta dela, você está recolhendo porque é pela propositura da ação, é uma ação só. Então você só recolhe uma vez, tá? E na incidental você já recolheu, você já fez o recolhimento de custas, tá? Então você já promoveu a ação, já fez o recolhimento de custas. É claro que não vai ter custas específicas só para a tutela, especificamente só para aquela tutela incidental, tá? Outra coisa que é interessante lembrar é que no caso dos juizados especiais, há um entendimento do FONAGE, e o FONAGE lá nos juizados é tido quase como uma lei, embora não seja lei coisa nenhuma, mas há um entendimento lá de que não se admite essa tutela de urgência antecedente, tá? Não se admite, é incompatível o procedimento da tutela de urgência antecedente com os juizados especiais, tá? Então há esse entendimento lá no caso dos juizados especiais. Agora um aspecto que é importante. Quando se trata de tutela de urgência antecedente, existe todo um procedimento para poder você requerer a tutela, para aditar o pedido, né, formulando aí o pedido principal, tem todo um procedimento. Só que o Código resolveu fazer o quê? Resolveu fazer um procedimento específico para tutela antecipada antecedente e outro procedimento específico para tutela cautelar antecedente. Então, o Código fez dois procedimentos diferentes. Um da tutela cautelar antecedente e outro da tutela antecipada antecedente, tá? Inclusive, previstos aí em dispositivos bem diferentes. Por exemplo, o da tutela cautelar antecedente está nos artigos 305 ao 310 do CPC. E o da tutela antecipada antecedente está no 303 do CPC. Claramente, assim, quem fez um não fez o outro. Entregaram a pessoas diferentes e nem um zap-zap eles trocaram, né? Então ficou horroroso isso, porque ficaram procedimentos bem diferentes, tá? Mas é importante que você saiba disso, porque em prova é muito comum se cobrar isso aqui, tá? Deixa eu mostrar a vocês o procedimento da tutela cautelar antecedente. Como é que é esse procedimento? Ó, primeiro você tem uma fase preliminar. Essa fase preliminar começa aqui com uma petição simples, incompleta ou sumarizada, tá? É uma petição básica, né? Aquela petição meia boca que eu brinquei aqui, em que você vai indicar a lide e o seu fundamento, ou seja, só uma mera indicação do que são a causa de pedido e o pedido principais, tá? A exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leia-se o fumus boniuris e o periculum in mora, né? O fumus e o vortemus, que é o básico aqui. E a indicação do valor da causa. Essa indicação do valor da causa, você vai projetar qual vai ser o pedido principal e a partir daqui você indica o valor da causa para poder recolher as custas, tá? Então, inicia com essa petição aí requerendo a tutela cautelar, né? Aí, o que vai acontecer aqui? O réu vai ser citado para contestar em 5 dias. Contestar a tutela cautelar. Não é contestar ainda o pedido principal. É contestar o pedido cautelar apenas. Então, ele é citado para contestar o pedido cautelar em 5 dias, tá? Podendo aí indicar provas, né? Isso não significa dizer que o juiz não possa já conceder desde logo a tutela, essa tutela cautelar, né? Ele pode conceder liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, ou mediante justificação prévia, tá? E se for decidido isso antes da citação, vai caber agravo de instrumento, né?
mas ocorre aqui uma citação e, conforme a urgência, o juiz já pode decidir até, antes dessa contestação aí, a tutela cautelar, tá? Então tem uma micro contestação aqui, a tutela cautelar, né? Não havendo contestação, ocorre a chamada confissão ficta, ou seja, presunção de veracidade. Presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelo autor. E o juiz decide em 5 dias, tá? Havendo contestação, observa-se a partir daí o procedimento comum, aquele procedimento do 318 e seguintes do CPC. Com isso se encerra a chamada fase preliminar. Encerra-se aqui a fase preliminar, tá? Aí você vai entrar na fase principal. Como é que é a fase principal? Efetivada a tutela cautelar, o que é efetivada? Cumprida a tutela cautelar. Note que não é concedida, é efetivada. Então, é efetivada a tutela cautelar. Aí inicia a fase principal. O que significa isso? Vai se ter aí o prazo de 30 dias para aditar, né, para fazer o aditamento com o pedido principal, tá? Então, uma vez efetivada a tutela cautelar, abre-se o prazo de 30 dias para formular aí o pedido principal, tá? Os antigos diziam assim, no trintídio legal, né? Então, abre-se o prazo aí de o trintídio legal, tá? Muito bem. Apresentado aí o pedido principal, né? Aditada aí a petição, apresentado o pedido principal, as partes vão ser intimadas, não precisa citar novamente, porque já houve aquela citação para em 5 dias contestar a tutela cautelar, né? Então, as partes vão ser intimadas para o quê? Para a audiência de conciliação ou de mediação, tá? Intimadas por seus advogados ou pessoalmente para audiência de conciliação ou de mediação, tá? Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Se não houver o acordo, não houver a autocomposição, conta-se o prazo de 15 dias para a contestação ao pedido principal, né? Então, agora é a contestação ao pedido principal, né? Então, conta-se aí o prazo de 15 dias para a contestação ao pedido principal, tá? Então, esse é o procedimento para a chamada tutela cautelar antecedente. Tutela cautelar antecedente. Sempre lembrando que, se por um acaso o juiz entender que o caso é de antecipada, ele vai converter em tutela antecipada antecedente, como nós já vimos aqui, né? Vai aplicar o princípio da fungibilidade, tá? E o procedimento da tutela antecipada antecedente? Qual é o procedimento da tutela antecipada antecedente? O procedimento da tutela antecipada antecedente está no artigo 303 do CPC, tá? O 303, por aqui você já vê que é diferente da cautelar, né? Os caras usaram vários artigos lá para cautelar, aqui é um artigo só com vários parágrafos, tá? Enfim, qual é o procedimento? Primeiro, você vai ter aqui uma fase preliminar, e essa fase preliminar vai iniciar aqui com o quê? Com uma petição simples, incompleta ou sumarizada. Aquela petição meia boca. Aquela petição em que você vai requerer apenas a tutela antecipada, tá? A gente diz requerer apenas isso, mas no fundo é o seguinte, você tem que dizer que pretende se valer desse benefício, tem que requerer a tutela, tem que indicar o pedido de tutela final com exposição da lide, ou seja, na verdade, só uma indicação básica da causa de pedido e pedido principais, né? Tem que indicar o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Apresentar o fumus boniuris e o periculum in mora, que é o direito que se busca realizar, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E indicar o valor da causa, conforme o pedido principal, vai fazer uma projeção aqui do pedido principal e indica o valor da causa. Para quê? Para recolher custas, né? Para fazer o recolhimento de custas, que, como nós já vimos aqui, se recolhe uma única vez, tá? Muito bem. Aí, feito isso, já entra na fase principal. Como é que é a fase principal? Concedida a tutela, o autor vai aditar a petição no prazo de 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar, para formular o pedido principal. Note aqui duas diferenças interessantes, três diferenças importantes. A primeira diferença para cautelar. Aqui você não vai ter aquela citação para em 5 dias contestar
a tutela. Não tem isso. Não tem isso. Simplesmente não tem. O código não criou isso. Então, para antecipada não tem isso. Em segundo lugar, não é efetivada a tutela que abre-se o prazo para aditar. Não, é concedida. Concedida a tutela, abre-se o prazo para aditar. Tá? Então, o prazo para o aditamento é com a concessão da tutela. Então, concedida a tutela, abre-se o prazo aí para aditar. Tá? E uma terceira diferença, o prazo para aditar não é de 30 dias. O prazo para aditar é de 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. Lá são 30 dias, aqui até pode ser, se o juiz fixar 30 dias. Então, são 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. Tá? 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. Por exemplo, professor, me diga uma coisa. Isso no caso do juiz conceder a tutela, né? Concedeu, eu tenho 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar para fazer o aditamento. E se o juiz tiver indeferido a tutela? Se o juiz tiver indeferido a tutela, o prazo para aditar será de 5 dias. Tá? Então, o juiz concedeu a tutela, o prazo para aditar, 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar. O juiz indeferiu a tutela, prazo para aditar, 5 dias. Apenas 5 dias. Tá? É quase como se tivesse uma punição aqui, né? Aí o réu é citado para audiência de conciliação ou mediação. Aqui não é uma intimação, é citação mesmo, até porque aqui nesse caso não houve citação anterior, né? E aí, se não houver autocomposição, se não houver o acordo, abre-se o prazo de 15 dias para contestação ao pedido principal, né? Lembrando aquilo que eu falei para vocês, havendo o indeferimento da tutela, aí o prazo para o aditamento é de 5 dias, né? Não vai ser de 15 dias ou prazo maior que o juiz fixar, tá? Note que aqui, essas duas figuras, a tutela cautelar antecedente e a tutela antecipada antecedente, elas têm uma diferença muito grande entre elas, não só de procedimento, mas de uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a estabilização da tutela antecipada antecedente. O artigo 304 do CPC trata da chamada estabilização da tutela antecipada antecedente. Essa figura só existe para tutela antecipada, ela não existe para tutela cautelar. Então tem uma diferença muito grande aqui entre as duas, porque a tutela antecipada antecedente estabiliza, a tutela cautelar antecedente não estabiliza, né? Então existe essa diferença essencial aqui entre elas, entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Lembrando que tutela incidental não estabiliza, não existe estabilização de tutela incidental, tá certo? É isso. Muito bem, meus amigos, vamos tratar aqui de tutela provisória e tratar aqui da estabilização da tutela antecipada antecedente, não é? Então, a tutela de urgência, ela pode ser antecedente ou incidental. E aí, tanto faz se ela é cautelar ou antecipada. No caso da tutela antecipada, ela tem essa figura da estabilização, a estabilização da tutela antecipada antecedente, né? E como é que se dá essa estabilização? Ela se dá da seguinte maneira, tá? Uma vez concedida a tutela antecipada antecedente, se não houver a interposição de recurso, a tutela se estabiliza e o processo é extinto, tá? Então, concedida a tutela antecipada antecedente, não havendo interposição de recurso, a tutela se estabiliza e o processo é extinto. É isso que acontece aqui, tá? Isso está previsto aqui, ó, no artigo 304, caput e parágrafo 1º do CPC, né? Então, 304, caput e parágrafo 1º do CPC, é ele quem prevê essa estabilização. Então, imagine, por exemplo, o seguinte, vamos imaginar que alguém queira a transferência de uma universidade para outra e aí é negada essa transferência. Aí a pessoa pede uma tutela antecipada antecedente. Imagine que o juiz conceda essa tutela antecipada antecedente. E aí a universidade não interpõe o agravo de instrumento, não interpõe o recurso cabível, que no caso é o agravo de instrumento. Nesse caso,
estabiliza a tutela, extingue o processo, tá? O que vai acontecer é que, como nós vamos ver aqui, no prazo de 2 anos, vai caber uma ação revisional. Então, a universidade vai poder promover uma ação revisional dentro do prazo de 2 anos, né? E aí vai poder se rever aquela decisão, tá? Um aspecto aqui interessante a respeito disso. Alguns autores defendem a tese de que não é apenas o recurso que vai impedir a estabilização. Embora o código fale em recurso, se você observar bem, na letra da lei é recurso, né? Embora o código fale isso, alguns autores defendem a tese de que qualquer medida contra a tutela impediria a estabilização. Então, uma contestação, qualquer medida contra a tutela impediria a estabilização, tá? Por exemplo, autores como Daniel Mitidiero, Fred Didier, Rafael Alexandre de Oliveira, Paula Sarno Braga, são autores que defendem essa tese. No campo jurisprudencial, nós temos uma divergência aí de posições. Por exemplo, só para terem uma ideia, a terceira turma do STJ diz uma coisa, por outro lado, a primeira turma do STJ diz outra coisa, né? Então a terceira turma do STJ diz, não, preciso fazer uma interpretação teleológica, qualquer medida vai poder aí impedir a estabilização, tal. Já a primeira turma diz, não, só vai impedir a estabilização se não for interposto recurso. O código fala recurso, né? Não é qualquer meio de defesa que vai impedir a estabilização. Então, existe realmente essa divergência. Por um acaso isso aparecer em prova, né? Você sabe que você pode até recorrer de uma questão dessas, porque existe essa divergência aí de posição, tá? Outra coisa interessante, uma vez estabilizada a tutela, vai caber a ação revisional, ou seja, para rever, reformar ou invalidar aquela tutela, vai se poder promover a chamada ação revisional, tá? Essa ação revisional, ela tem alguns aspectos importantes que eu quero mostrar aqui para vocês. O primeiro deles, a legitimidade. Qualquer das partes pode propor a ação revisional, né? Normalmente a ação revisional é proposta pela parte contrária à concessão da tutela, mas qualquer das partes pode propor. Por exemplo, pode ser que a tutela não tenha, a parte não tenha obtido tudo o que queria com aquela tutela, então pode qualquer uma das partes promover a ação revisional. Outra coisa é a competência. Essa ação revisional é dirigida ao juízo que concedeu a tutela, tá? Então, o juízo que concedeu a tutela é que vai julgar a ação revisional. Você vai dizer, mas professor, mas se é o juízo que concedeu a tutela, ele não vai rever, porque foi ele que concedeu a tutela. Mas é diferente. Quando ele decidiu sobre a tutela, ali havia uma cognição sumária, superficial. O conhecimento do juiz era superficial, né? Ele decidiu com base nos elementos que ele tinha naquele momento, tá? Agora, ele vai julgar essa ação com base em cognição exauriente, com todos os elementos, com todas as provas, então pode sim rever aquela decisão, tá? Outra coisa, o prazo é de 2 anos. Tem-se o prazo de 2 anos para a propositura da ação revisional, né, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, tá? Então, são 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, tá? Outra coisa interessante é que eu posso obter uma tutela antecipada nessa ação revisional. É esquisito, né? Você promove uma ação revisional contra uma tutela antecipada e pede uma tutela antecipada na ação revisional. Para quê? Para suspender os efeitos daquela tutela, para que ela não seja cumprida. Então você pede uma tutela antecipada. Imagina explicar isso a alguém lá fora que não é do direito, né? Amigo, é o seguinte, estabilizou a tutela antecipada antecedente e eu estou promovendo uma ação revisional com um pedido de tutela antecipada. É um negócio realmente, assim, no mínimo estranho, né? Mas é possível, sim, se pedir uma tutela antecipada também para isso, tá? Aliás, nesse sentido, tem o enunciado 26 da Infam dizendo isso. Caso a demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuizada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da revisão, reforma ou invalidação pretendida na forma do 296, parágrafo único do CPC, tal, blá, 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 tá? Então, é possível obter, sim, essa tutela. Outra coisa importante aqui é que o código ele diz que a estabilização não se confunde com a coisa julgada.
Não há que se confundir coisa julgada com estabilização, tá? Isso está aqui, ó, no 304, parágrafo 6º, né? Até porque, se fosse coisa julgada, caberia ação rescisória. Se estabilização fosse coisa julgada, você teria a possibilidade de promover ação rescisória e não ação revisional, né? E a ação rescisória só é cabível naquelas hipóteses restritas do artigo 966 do CPC. Então, não é o caso, estabilização não é coisa julgada, tá? O que se discute é que se após o prazo de 2 anos para a propositura da ação revisional, se haveria realmente coisa julgada material. Há autores que defendem que sim, há autores que defendem que não, né? Então existem as duas correntes aí, mas em prova o que eles vão perguntar é se estabilização é coisa julgada, se cabe rescisória. Você vai dizer que não é coisa julgada, que não cabe rescisória, tá? Então é isso que você vai dizer aí. Algumas perguntas aqui a respeito da estabilização. Primeira, existe estabilização de tutela cautelar? Não, não existe estabilização de tutela cautelar, só de tutela antecipada, tá? Aliás, também não existe de tutela de evidência, é só de tutela antecipada e é só de tutela antecipada antecedente. Grave bem isso. Não tem estabilização de tutela antecipada incidental. Se for incidental, não estabiliza. Ah, mas não houve interposição de recurso. Não estabiliza. Só estabiliza se for tutela antecipada antecedente, tá? E não estabiliza no caso tutela cautelar, daí esse enunciado do FPPC, não cabe estabilização de tutela cautelar, tá? Outra pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. A pergunta seria a seguinte: é possível a gente pensar numa estabilização de tutela antecipada antecedente requerida em relação a uma ação rescisória? Imagine que antes de uma ação rescisória contra a coisa julgada, se peça uma tutela antecipada antecedente. E aí o relator concedeu, não houve interposição do agravo interno. Será que estabiliza? Não, não estabiliza. Por que não estabiliza? Não estabiliza por uma razão muito simples. É que se houvesse estabilização nesse caso, seria uma estabilização contra a coisa julgada. E a estabilização ela é menor que a coisa julgada, né? Ela se baseia em cognição sumária, a coisa julgada em cognição exauriente, né? Você estabiliza efeitos práticos da sentença, a coisa julgada diz respeito ao próprio direito material, né, que está em jogo. Então, a estabilização não pode ser contra a coisa julgada, nesse caso, seria contra a coisa julgada, tá? Então, aí está a estabilização da tutela antecipada antecedente, tá? Agora vamos falar da chamada tutela de evidência. Você pode chamar tutela de evidência ou tutela da evidência de uma forma ou de outra, tá? Vou dar um conceito aqui mais rebuscado dela, ó. Trata-se de uma tutela sumária, satisfativa, fundada exclusivamente num juízo de alto grau de probabilidade ou de quase certeza da pretensão de direito material, que prescinde da urgência, que não exige a urgência, né? Ou seja, nós temos aqui, apertando a tecla SAP, uma tutela antecipada sem perículo in mora. O que é uma tutela de evidência? É uma tutela antecipada sem perículo in mora, tá? Ou seja, é uma tutela sumária, porque é baseada em cognição sumária, num conhecimento superficial do juiz, satisfativa, porque satisfaz direito, né? Fundada num alto grau de probabilidade da existência do direito, uma quase certeza da existência do direito, mas não precisa ter certeza, né? E que prescinde da urgência, não exige perículo in mora. Então, é uma espécie de tutela antecipada sem perículo in mora, tá? Aliás, a propósito, isso está no artigo 311 do CPC, que diz: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Independentemente. Então, na verdade, prescinde aí do perículo in mora, prescinde da urgência, tá? Agora, quais são as hipóteses de tutela de evidência? Existem, na verdade, 4 hipóteses de tutela de evidência, tá? Existe uma hipótese que é uma tutela, digamos assim, documentada e, aliás, desculpe, existe uma hipótese que é uma tutela punitiva, e outras 3 hipóteses de tutela documentada.
né? Então, uma é punitiva e outras 3 de tutela documentada, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A primeira hipótese aqui é ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Veja, quando a gente fala aqui em abuso de direito é um desvio de finalidade. Então, você se utiliza de um direito que você tem para obter um fim não desejado pelo ordenamento jurídico. Então, você tem o direito de defesa. Tem o direito de defesa. Mas você não pode se utilizar disso para desviar da finalidade. Por exemplo, imagine aquele réu que na contestação inventa jurisprudência. O sujeito acorda e diz, acordei me sentindo ministro do STJ. E aí inventa jurisprudência, né? Às vezes ele não dá uma inventada, mas ele faz uma maquiada, né? Dá uma maquiada na jurisprudência. Ali só fica aquilo da maneira como ele acha que deve ser ali e tal, né? Pega só aquele sentido lá dele e tal, esquece de colocar a outra parte que interessa para o outro lado, enfim. Então ele dá uma maquiada. Aliás, eu tenho um querido amigo, que contou uma história ótima, ele é juiz, ele pegou o processo, aí o sujeito citava um artigo da lei. Aí ele olhou assim, mas peraí, esse artigo não é bem assim. Aí foi olhar, não era. O cara deve ter trocado, não deve ser o Código Civil, deve ser outro código. Aí foi olhar, não era. O cara inventou o artigo. Ele simplesmente inventou o artigo de lei. Quer dizer, quando você pensa que chegou ao fundo do poço, não, pode cavar que tem mais. Né? O cara inventou o artigo de lei. Então imagine isso, né? Ou então, imagina o sujeito criar embaraços à produção da prova, ou o sujeito subtrair um documento dos autos físicos, o cara vai lá, subtrai um documento dos autos, ou então aquela contestação padrão que não diz respeito ao caso concreto, né? Não que isso aconteça aqui no Brasil. O cara faz uma contestação padrão com várias coisas que não tem nada a ver com a petição inicial, né? Ou então, imagine que ele apresenta argumentos ali e que num processo conexo ele diz o contrário, o oposto àquilo ali. Então você pode ter várias situações, é preciso observar o comportamento da parte, especialmente do réu, dentro ou fora do processo, né, para observar se há uma abusividade ali, né? Eu, por exemplo, entendo que você recorrer contra a jurisprudência pacificada sem adotar nenhum fundamento novo, sem dizer absolutamente nada de diferente, é abusivo. É abusivo. Não quer dizer que você não possa recorrer contra a jurisprudência pacificada. Pode, mas é preciso adotar algum fundamento diferente, dizer alguma coisa nova. Se não for para dizer nada novo, é abusivo, né? O poder público faz isso o tempo inteiro, por exemplo, né? Então, é isso, tá? Algumas observações aqui, ó. Primeiro, é uma tutela punitiva, né? Você está punindo o abuso, tá? Assim como tem a multa pela litigância de má-fé, outras punições, tem essa punição, que é uma punição pelo abuso aqui, tá? Que seria a concessão da tutela. Alguns autores dizem, não é punitiva. Não é punitiva porque punição, ela teria que se manter, mesmo sendo o pedido do autor julgado improcedente depois ao final, teria que se manter a punição, tal. Para mim é uma punição, ainda que provisória, mas ela é uma punição, tá? Outra coisa interessante é que tem um enunciado 47 da jornada do CJF, no sentido de que você vai ter que provar também a existência de fumus boniuris. Mesmo que tenha o abuso, o simples abuso não é suficiente para concessão. É preciso ter a probabilidade do direito, o fumus boniuris, para que você tenha a concessão daquela tutela, né? Já que toda tutela provisória se baseia em fumus boniuris, pode se basear ou não em periculo in mora, mas em fumus boniuris ela tem que se basear, tá? Outra coisa, alguns autores, como Fred Didier, fazem uma diferenciação entre o abuso de direito e o manifesto propósito protelatório, tá? Ele entende, por exemplo, que tem sentidos distintos. Por quê? Porque o abuso de direito abrange atos praticados dentro do processo, em defesa, né? Agora, o manifesto propósito protelatório inclui comportamentos protelatórios fora do processo, como simulação de doença, ocultação de prova e assim por diante, tá? Eu, particularmente, sou da tese de que abuso de direito é uma expressão genérica que compreende o manifesto propósito protelatório.
Manifesto propósito protelatório é um propósito para ganhar tempo apenas, né? E aí isso é abusar também, tá? Mas enfim, há autores que fazem isso, tá? Como disse para vocês, abuso de direito é um desvio de finalidade, né? E dei alguns exemplos já disso aqui, estão aqui alguns exemplos, eu deixo aqui no material de vocês esses exemplos, tá? Tem um enunciado do FPPC considerando abusiva a defesa da administração que contraria orientação vinculante no âmbito administrativo. Às vezes é comum acontecer o quê? No âmbito administrativo, se diz assim, olha, não vamos mais recorrer desse assunto, já está pacificado e tal. E aí o procurador lá na ponta recorre. Então seria abusivo isso aqui, tá? Agora vamos para o inciso 2. O inciso 2 diz assim, ó, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O que é isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, está se exigindo aqui a chamada prova pré-constituída. A prova pré-constituída, ou seja, é preciso que você tenha aqui a possibilidade de demonstrar de plano as suas alegações de fato, né? Não vai precisar de dilação probatória, não vai precisar de prova testemunhal, de prova pericial, de depoimento pessoal, né? Então, se você pode demonstrar de plano as suas alegações de fato, tem a chamada prova pré-constituída, tá? Pré-constituída porque ela já existe antes do processo, né? Além disso, você tem a seu favor uma tese firmada numa súmula vinculante. Lembrem-se que todos os tribunais podem editar súmulas, mas só o Supremo edita súmulas vinculantes. Só o STF. O STF edita súmulas vinculantes e não vinculantes, né? Então, só o STF edita súmulas vinculantes. Então, você tem uma prova pré-constituída e, a seu favor, uma tese firmada numa súmula vinculante. Ou então, uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Professor, o que é julgamento de casos repetitivos, pelo amor de Deus? Quando a gente fala julgamento de casos repetitivos, nós estamos falando de duas técnicas aqui. O chamado IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? O incidente de resolução de demandas repetitivas. E os recursos repetitivos. Recursos repetitivos. Então, julgamento de casos repetitivos quer dizer IRDR e recursos repetitivos, tá? Na verdade, são duas técnicas de formação de precedentes judiciais vinculantes, né? O 927 do CPC, ele traz lá várias técnicas de formação de precedentes judiciais vinculantes. O IAC, que é um incidente de assunção de competência, os recursos repetitivos, né? O IRDR e assim por diante. E aí o código colocou essas duas aqui, né? O IRDR e os recursos repetitivos. Então, se você tem a seu favor uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou seja, em IRDR ou em recursos repetitivos, o seu pedido está de acordo com uma tese que já foi firmada no julgamento de um IRDR ou de recursos repetitivos. Então, você vai poder obter a tutela de evidência, tá? Ao meu ver aqui, o legislador ele foi muito econômico e ele disse menos do que queria dizer, né? No fundo, basta que você tenha a seu favor qualquer precedente vinculante, qualquer precedente judicial vinculante. Então, pode ser precedente firmado em IRDR, em recursos repetitivos, em IAC, né? Pode ser uma decisão vinculante de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, como a ADIM, a ADECOM. Então, se é vinculante, significa dizer, você vai ganhar, porque o juiz é obrigado a observar aquilo, né? Então, você vai ganhar. Então, o juiz já pode adiantar isso por meio de uma tutela de evidência, tá? Há muitas opiniões sobre isso. Há quem entenda, como eu, que todo precedente vinculante autoriza essa figura, né? Autoriza aí a concessão de tutela de evidência. Há quem entenda que súmula não vinculante também autoriza, tá? Há, enfim, uma infinidade aí de opiniões, né? Então, algumas observações. Eu tenho que ter uma prova pré-constituída
e o pedido se fundar em súmula vinculante ou tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou seja, IRDR ou recursos repetitivos. Na minha visão, é qualquer precedente vinculante, né? Não é só IRDR e recursos repetitivos, né? Há esse enunciado da Infam ampliando aqui o rol, aumentando aqui, né? Você pode pedir também de acordo com orientação firmada pelo Supremo em controle abstrato de constitucionalidade, súmula não vinculante, né? O enunciado do CJF dizendo que também admite de acordo com tese firmada em repercussão geral ou em súmulas em geral dos tribunais superiores, né? Enunciado 135 do CJF dizendo que admite também no caso de IAC, o incidente de assunção de competência, porque também é uma técnica de formar precedentes judiciais vinculantes que está lá no artigo 927 do CPC, né? Então, vejo que há também opiniões nesse sentido, tá? Esse enunciado aqui, o 31 da Infam, ele diz, a técnica que vai formar precedente vinculante não precisa ter transitado em julgado. Não precisa ainda ter transitado em julgado, você já pode pedir a tutela de evidência, né? Porque é uma tutela provisória, depois, quando transitar em julgado houver uma mudança de posição, o juiz pode revogar aquela tutela de evidência, tá? Agora vamos para o inciso 3. O inciso 3 diz assim: se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Isso aqui parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Presta atenção. Pedido rei persecutório. Rei quer dizer coisa. Rei em latim é coisa. Então, rei persecutório quer dizer o quê? Perseguir a coisa. Ou seja, o pedido rei persecutório é o pedido de devolução da coisa que nos pertence. É um simples pedido de devolução da coisa que nos pertence, tá? Quando se pede a devolução da coisa que nos pertence, se chama pedido rei persecutório, né? Perseguir a coisa, tá? Então, é pedido rei persecutório. E aí, quando se diz pedido rei persecutório, pedido de devolução da coisa, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Ora, se eu estou pedindo a devolução de uma coisa com base no contrato de depósito, estamos falando aqui de uma ação de depósito. Ou seja, é uma ação de depósito, uma ação em que se pede a devolução da coisa depositada, né? Então, se eu faço um contrato de depósito, eu tenho o direito de ver a coisa depositada restituída. Se ela não é restituída, eu posso promover uma ação de depósito, pedindo a restituição da coisa depositada, tá? O que o código está dizendo é, se eu tiver a prova do contrato de depósito documental, ela não é testemunhal, ela é documental. Se eu tiver prova documental, eu já posso pedir a tutela de evidência. Eu já posso pedir a devolução imediata, a devolução antecipada. Tá? Se eu tiver prova testemunhal, eu não posso pedir devolução antecipada. Mas se eu tiver prova documental do contrato de depósito, já posso pedir a devolução antecipada, a chamada tutela de evidência. Tá? Então é isso que o código está dizendo na verdade, né? Antigamente, no código passado, a ação de depósito tinha um procedimento especial que permitia a prisão civil do depositário. Acontece que o Supremo veio e disse que não pode ter prisão do depositário. Na hora que o Supremo veio e disse que não pode ter prisão do depositário, perdeu o sentido aquele procedimento especial. O código trocou o procedimento especial por isso. Eu promovo a ação de depósito pelo procedimento comum e, se eu tiver prova documental do contrato de depósito, eu obtenho a tutela de evidência, tá? Então, basicamente, é isso, né? Então, aqui as observações dentro daquilo que a gente falou, né? E aí, nessa ação de depósito, eu posso pedir não só a tutela de evidência, como a aplicação de multa, multa cominatória, né? Multa coercitiva, para o juiz aplicar caso não seja devolvida a coisa, tá? O inciso 4. A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Muito simples isso aqui. O autor tem prova pré-constituída e o réu não tem prova pré-constituída. Então, o autor tem uma prova pré-constituída, mas o réu não, né? O autor já tem a prova completa, documental, de tudo que ele precisa. O réu vai precisar de prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal. Pode ser que ele consiga provar no futuro, mas, por enquanto, ele não tem prova capaz de gerar dúvida razoável no juiz. Então, o juiz concede a chamada tutela de evidência, tá?
Então, é basicamente isso daqui, né? Lembrar que, nos casos dos incisos 1 e 4, o juiz não pode conceder a tutela liminarmente, sem ouvir a outra parte. Tá? Então, nos casos dos incisos 1 e 4, o juiz não pode conceder a tutela sem ouvir a outra parte liminarmente. Já nos casos dos incisos 2 e 3, o juiz pode conceder a tutela liminarmente, sem ouvir a outra parte. Tá? Assim como acontece com a tutela de urgência, que o juiz pode conceder liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, sem previamente ouvir a outra parte. Tá? Uma pergunta: será que existem outros casos de tutela de evidência fora do 311 do CPC? Existem. Vou citar aqui alguns exemplos. A liminar das ações possessórias, né? A expedição do mandado monitório em ação monitória quando o direito é evidente. Né? Então, só para mostrar aqui, o 562 prevê a liminar das ações possessórias, bastando o esbulho ou a turbação ter menos de 1 ano e 1 dia. Basta isso. Então, não há necessidade de periculo in mora. O que é isso? Uma tutela de evidência. O 701 do CPC diz que na ação monitória, se o direito for evidente, o juiz expede o mandado monitório. Ou seja, já manda o réu pagar, entregar a coisa, né? Fazer, não fazer. Ou seja, ele não vai ouvir primeiro o réu, ele já vai determinar isso. Isso é o quê? Isso é, na verdade, tutela de evidência. Isso nada mais é do que tutela de evidência, tá? Então, lembrar disso aqui, tá? Outra coisa que é interessante aqui lembrar, agora falando de tutela provisória em geral, tutela provisória pode ser revogada em qualquer tempo, modificada ou revogada em qualquer tempo, tá? Então, lembre que ela pode ser revogada ou modificada em qualquer tempo. O que importa é o quê? Que você tenha aqui uma decisão que seja fundamentada. Você precisa ter uma decisão fundamentada, uma fundamentação analítica, qualificada, para poder ter a revogação ou modificação. Mas pode ser revogada ou modificada em qualquer tempo. Outra coisa importante, o cumprimento da tutela provisória. No cumprimento da tutela provisória, o juiz pode adotar medidas executivas atípicas, as medidas que ele considerar adequadas, tá? E ele vai se valer das normas do cumprimento provisório, as normas que estão lá no 520 do CPC, as normas do cumprimento provisório. Então, ele pode adotar medidas executivas atípicas e ele vai se valer das normas do cumprimento provisório, né, para a concessão. Então, a responsabilidade objetiva do exequente, a possibilidade de exigir caução e assim por diante, as normas do cumprimento provisório serão adotadas aqui, nesse caso. Tá certo? É isso, meus amigos.